Se você está cansado de utilizar um plano de ação como este aqui, onde você tem que escrever tudo, perde tempo, é um design feio e quer sair desse formato para esse formato aqui, você está no vídeo certo. No vídeo de hoje eu vou te ensinar de uma maneira, desde a maneira mais simples, sem muita fórmula do Excel, até uma maneira com fórmula mais robusta, mais completa de como automatizar o seu plano de ação. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo de hoje. Bom, então vamos começar aqui com o nosso plano de ação. Como eu falei, o objetivo é transformar desse plano de ação aqui sem nenhuma tipo de automação, né, até uma formatação meio feia, em um formato desse tipo aqui, onde eu tenha conseguido uma boa visibilidade, uma formatação que a gente consiga mudar as cores de acordo com os status, a gente consiga ter uma lista suspensa para selecionar nossos dados. Isso facilita, ganha tempo e traz bastante, automação e ao mesmo tempo diminui a chance de erros humanos, né, por exemplo, eu não consigo colocar um número aqui que não seja nenhum desses. E aí vamos começar. A ideia aqui desse vídeo é o seguinte, a gente vai separar esse vídeo em 2 partes. A primeira parte deles, eu vou mostrar como a gente consegue criar automações nessa planilha, sem precisar necessariamente de fórmulas. Então a gente vai usar o mínimo de fórmulas possíveis. Vai chegar no nível de automação bacana que já dá para usar. Porém, com muitas ainda ações humanas, só que com um risco de erros menores. Na segunda parte do vídeo, a gente vai incluir algumas fórmulas. Essas fórmulas vão dar mais ainda, mais robustez à planilha, mais autonomia, mais segurança a ela. E aí, caso você já esteja contente com essa primeira parte, que não precisa muito de fórmula, você não gosta muito de mexer com fórmula, assista até essa boa parte do vídeo. E se você quiser ver completo para garantir uma planilha 100% automatizada, aí você vai até o vídeo, beleza? A única coisa que eu peço é, se o conteúdo te agrada, coloca aqui o like e compartilhe para quem possa ajudar algum colega seu de trabalho a construir um plano de ação e automatizar ele. E começando então nossa automação, observe um ponto importante. Essa aqui não é aquele plano de ação comum que você já conhece, né, do 5W2H. Ele tem algumas informações a mais. Inclusive tem um vídeo aqui no canal, que esse vídeo faz parte de uma playlist de plano de ação, né, onde eu falo de várias coisas, de como a gente cria um plano de ação, automatizar, criar dashboards, e esse é um desses vídeos. E no vídeo inicial eu falei como a gente conseguir criar um plano de ação completo, onde eu tenho aqui o número da ação, a origem, o indicador associado àquela ação, inclusão de data de início e data fim do nosso plano de ação e os status relacionados a tanto como é que é, já iniciou, tem andamento, concluída, e se está dentro do prazo ou fora do prazo. Então a gente vai usar esse modelo aqui de planilha para automatizar. E dito isto, o que é a primeira coisa que a gente vai ter que fazer? Bom, a primeira coisa é transformar esse conjunto de listas, né, esse conjunto de dados em uma tabela. Observe que, e talvez caso você não tenha muita similaridade com o Excel, aqui você pode dizer: "Luiz, isso aqui já é uma tabela". Na verdade não. Isso aqui é um conjunto de dados, né, várias listas que eu tenho informações. A tabela no Excel, ela traz características bastante interessantes que nos dão muito mais autonomia e segurança. E eu vou mostrar aqui para você como transforma na tabela e depois as vantagens que a gente tem no uso da tabela para questão de automação das nossas planilhas. Então, para isso, eu tenho que primeiro selecionar toda aqui o meu conjunto de dados. Esse é um jeito, né? Você segura o mouse e vai até o final. Ou então clique em qualquer lugar aqui, nessa tabelinha aqui, aperta Ctrl asterisco e automaticamente ele seleciona todo esse conjunto de dados. Feito isso, eu venho aqui em formatar como tabela e vou selecionar um modelo, um estilo da sua preferência, não é obrigado a escolher nenhum. E eu vou escolher esse aqui. É importante garantir a verificação se tá marcado esse aqui, minha tabela tem cabeçalhos, porque ela tem. Estando tudo ok, eu clico em ok. E prontinho, temos agora a nossa tabela. E qual é a vantagem, como eu disse, né? Como é que isso vai trazer autonomia quando a gente está construindo um sistema mais robusto? Vamos lá. Vamos supor aqui, ó, que eu coloque uma fórmula dentro dessa coluna N aqui, ó. Uma fórmula bem simples, não se assusta, não sai do vídeo. Vou botar aqui igual a 2. Vamos ver o que vai acontecer. Observe que no momento que eu coloquei o igual a 2, por se tratar de uma tabela, ele entende que toda essa coluna tem que ter a mesma formatação, então ele já puxa a fórmula até embaixo. E não é só isso. Vamos supor agora que eu vou adicionar uma nova ação, por exemplo, aqui é a ação número 11. No momento que eu escrevo aqui número 11 e aperto Enter, observe que ele já cria uma nova linha na formatação de tabela, puxando todas as formatações das linhas anteriores. Tá vendo como isso já é um passo bem legal para a gente conseguir automatizar? Então a tabela nos ajuda bastante nisso. E agora que você já entendeu essa primeira parte da tabela, vamos iniciar a parte da criação da lista suspensa aqui
nas minhas colunas, né? Então vamos lá, para fazer isso, a gente vai trabalhar de duas formas. E as duas são bem simples, a diferença é que uma é mais fácil para atualizar e outra dá um pouquinho mais de trabalho. Mas inicialmente eu vou te mostrar essa mais fácil. Então vamos lá, para a gente conseguir criar essa lista suspensa, o primeiro passo é, eu vou selecionar aqui o meu conjunto de dados, beleza? Da minha coluna. Nesse caso aqui eu vou criar a lista suspensa da coluna origem. Agora eu vim aqui em dados, depois validação de dados, que é essa caixinha aqui, eu clico e agora vai aparecer aqui várias opções e eu vou selecionar lista. Nesse momento aqui, na lista, eu vou escrever todos os nomes que eu quero aqui, separados por ponto e vírgula. O ponto e vírgula ele vai identificar se, se são linhas diferentes. Então, por exemplo, aqui a origem eu vou colocar como PDCA, reunião gerencial, reunião setorial, relatório de anomalia, RA, FCA e ACR, análise de causa raiz. Para mim tá suficiente e vou clicar em OK. Vamos olhar agora o que aconteceu. Observe que já apareceu o triângulozinho aqui, ó, que é da lista suspensa, para todos eles, ó. Vamos ver o que acontece? Quando eu clico aqui, nesse momento eu tenho a minha lista suspensa. Olha que legal, tá vendo só? E aí basta eu trocar aqui, ó. E a lista suspensa é bem interessante por dois motivos, né? Vamos lá. Primeiro, observe que esse daqui que eu cliquei em sugestão de reunião gerencial, apareceu esse triângulo de alerta. Por quê? Porque ele não está incluso na minha lista. Ó. Na minha lista está reunião gerencial e não sugestão de reunião gerencial. Então está informando que tem um erro. Eu posso simplesmente apagar e colocar o nome certo aqui. E se eu tentar colocar qualquer outro nome, por exemplo, reunião operacional, eu não consigo porque a lista suspensa já está selecionada apenas aqueles dados. Então aqui eu só vou poder colocar o que está na lista. E qual é a vantagem da lista suspensa? Não é uma questão só de facilidade de selecionar aqui a beleza e tal. Por exemplo, supondo que eu não tivesse essa lista suspensa e eu fosse escrever, ao invés de PDCA, eu fosse escrever a palavra PDSA. Eu errei. Eu fui escrever PDCA, escrevi PDSA. O que acontece? Quando eu for fazer análise de quantas ações tem no de PDCA, eu não vou encontrar aquela ação, porque vai estar escrito PDSA. Então, ele não vai conseguir identificar. Agora aqui não, ó, a única opção que eu tenho é PDCA, eu não tenho outra opção parecida. Então, a chance do erro humano diminui, fora a facilidade de você não precisar ficar digitando e escrevendo. Beleza? Então, essa é a primeira etapa. E aí, agora eu vou te mostrar da segunda forma. Como é que vai ser? Ó. Vou até apagar isso aqui para não ficar atrapalhando. Eu vou trabalhar com a coluna indicador. Vou fazer esse mesmo esquema, só que de uma maneira diferente. Vamos lá. Eu estou utilizando aqui uma abazinha chamada auxiliar. O que é essa aba auxiliar? Aqui eu estou chamando de várias listas auxiliares. Observe aqui que eu tenho a coluna origem, priorização, indicadores, status e prazo. Cada uma dessas colunas são as colunas que eu vou querer criar listas suspensas. Então, aqui vai ter todos os tipos da origem, da priorização, dos tipos de indicadores que eu vou acompanhar, dos status e do prazo. Beleza? E a ideia é que ao invés de eu chegar aqui e utilizar esse modelo que eu mostrei a você através de ponto e vírgula, eu vou utilizar essas listas para conseguir puxar a minha lista suspensa. E como é que eu faço isso? Vamos lá. Então, primeiro, vou selecionar aqui todas essas linhas aqui do indicador. Vou vir aqui na validação de dados novamente. Vou selecionar listas e agora, ao invés de escrever, eu vou fazer o seguinte. Eu vou clicar aqui nessa setinha para cima, ela vai minimizar a caixa. Vou vir aqui na minha abinha auxiliar e vou selecionar. No caso aqui eu estou ouvindo os indicadores, eu vou selecionar aqui todas as linhas que tem os indicadores. Feito isso, eu aperto Enter e depois eu aperto OK ou Enter de novo. Vamos ver agora o que aconteceu? Observe que agora eu tenho novamente aqui a minha lista suspensa. A vantagem disso é o seguinte, por exemplo, eu quero agora colocar um outro nome. Eu tenho até essa opção aqui, ó. Observe só. Eu vou vir aqui, né, novamente selecionar tudo, eu vou clicar em validação de dados, vou clicar aqui e agora eu vou puxar até esse espaço aqui, ó, tem um espaço em branco, não tem nada escrito. Então puxei até aqui embaixo, beleza, apertei Enter, apertei OK. Vamos olhar como é que ficou a lista suspensa? Olha que legal, agora eu tenho o espaço em branco também, tá vendo? Além dos indicadores, eu tenho espaço branco. E qual é a vantagem disso? Bom, a vantagem é que no momento que eu coloque, por exemplo, um outro indicador, vamos lá, likes no canal. Bora ver o que acontece aqui. Quando eu venho aqui, aparece justamente esse novo indicador meio que automático. Então não preciso ficar abrindo a validação de dados,
selecionando, né? Dá muito trabalho, é muito chato, beleza? Só que daqui a pouco, na segunda parte do vídeo, eu vou mostrar uma outra forma que você não vai precisar ficar toda vez selecionando cada vez que você coloca. Mas segura aí que é a segunda parte do vídeo envolvendo a parte de fórmulas, ok? Beleza. Então eu vou dar uma adiantada aqui no vídeo para a gente conseguir colocar tanto aqui a coluna de status quanto a coluna de prazo. E aqui na coluna de status e prazo, no status vamos ter três opções, que são: as ações vão estar a iniciar, em andamento e concluída. Nesse primeiro momento, observe que eu vou ter que manualmente colocar aqui o status que eu tenho aqui. Por exemplo, a ação iniciou dia 5 e terminou dia 31 do 5. Então ela já está concluída. Então eu vou olhar isso aqui e vou clicar. Mais para frente também vou mostrar através de fórmula como é que a gente consegue automatizar para não precisar selecionar. Mas nesse momento aqui você vai ter que ir olhando as ações e conforme vai tendo as mudanças, você vai colocando aqui os novos status, tanto para os status quanto também para o prazo. Ah, essa ação aqui, ela foi concluída dentro do prazo. O prazo máximo era 31/5, ela finalizou 31/5, então concluída no prazo. Mas observe que no momento que eu fiz isso, eu não tenho uma boa visibilidade do concluída no prazo, né? É ruim de enxergar. E quando a gente trabalha com essas tabelas, a gente usa o que chamamos de farol. Farol são informações visuais que a gente consegue identificar fácil. Por exemplo, o status aqui está concluído. Geralmente, quando está status concluído, a gente bota um verdinho. No prazo, a mesma coisa. A gente consegue colocar a cor verde aqui para indicar. Só que, não gostei, aqui está esse preto, né? Não está dando para enxergar direito. Então, vou colocar um branquinho aqui. Beleza. Só que imagine você ter que fazer isso para cada uma daquelas toda vez que você atualizar, dá trabalho. E aí, para isso, a gente vai trabalhar agora o que chamamos de formatação condicional. Vamos ver como é que é. O que é que eu quero fazer? Toda vez que tiver a palavra concluída, vai ficar verde. Toda vez que tiver a palavra em andamento, a gente vai colocar um begezinho. E toda vez que tiver a palavra a iniciar, a gente vai deixar esse cinza aqui. Então, é isso que eu quero, só que de forma automática. No momento que eu selecionar, eu vou transformar. Como é que a gente faz isso? Vamos lá. Primeiro, só para você visualizar, eu vou tirar aqui todo o preenchimento para você enxergar quando a gente fizer a mudança. Então, vamos lá. Eu vou selecionar aqui toda a minha coluna, ok? E agora eu vou vir aqui na parte de página inicial, formatação condicional, e eu vou vir aqui em regra de realce de células. E tem esse texto aqui, é igual a. Então, vamos lá. Formatar as células que são iguais a concluída. Importante, o texto que está aqui tem que ser o mesmo texto que vai estar na lista suspensa ou na fórmula para que ele consiga interpretar e entender. Observe que no momento que eu coloquei aqui, ele já mudou a corzinha, porque formatar as células que são iguais a concluída com preenchimento vermelho claro e texto vermelho escuro, que foi o que ele fez. Vou vir aqui, ó, abro essa lista, venho aqui em formato personalizado, ele vai abrir essa caixa aqui. Em preenchimento, eu vou colocar esse vermelho aqui no canto, que eu gosto. A fonte, eu vou colocar negrito e a cor, eu vou colocar branca. Feito isso, eu clico em OK. E agora observe que já mudou. Então, eu clico em OK novamente. Beleza, então já temos a nossa primeira formatação. Agora vamos para de andamento. Como é que eu faço? A mesma coisa. Então, venho aqui, formatação condicional. Observe que todas as linhas estão selecionadas. Venho em regra de realce, é igual a, e vou escrever a palavra andamento. Nesse momento, observe que já mudou a cor aqui, mas não é essa cor que eu quero. Então, vou clicar aqui nessa lista, formato personalizado, preenchimento, e eu vou escolher aquele bege que eu tinha comentado com você. Beleza, selecionei o bege. A fonte eu vou querer negrito e a cor eu acho que fica melhor o preto, para conseguir visualizar melhor. Clique em OK e prontinho, já estamos aqui. E por último, ainda com a lista toda selecionada, vamos para o a iniciar. Então, formatação condicional, regra de realce das células é igual a, e vou colocar a iniciar. Feito isso, já viu que já mudou, então escrevi certinho. Venho aqui em formato personalizado, preenchimento, vou escolher esse cinza. A fonte eu vou colocar negrito e o texto eu vou colocar preto também. Clique em OK e estamos certinho agora. Quando eu selecionar qualquer um deles, eles já estão agora com a formatação condicional. O mesmo vai valer para o prazo. O prazo eu vou colocar verde no prazo e vermelho quando aparecer atrasada. Então, vou concluir essa parte. E aí, a partir dessa conclusão, a gente vai entrar agora na fase 2, que é o quê? Utilizando algumas fórmulas. As fórmulas vão servir para duas coisas. A primeira é a gente pegar nessa lista suspensa e caso a gente queira atualizar
vai bastar apenas a gente escrever uma nova informação aqui e automaticamente ela vai incluir na lista suspensa, o que hoje, de acordo com o que ensinei, não dá para fazer. E a gente vai trabalhar com as colunas de status e prazos, não com lista suspensa, como eu mostrei aqui. A gente vai trabalhar com fórmulas, de acordo com a data de início, a data fim e o prazo máximo para realização. Então vamos seguir agora. Caso você já tenha suficiente, agradeço aí, deixa o like e compartilha o vídeo. Se não, continua aqui que a gente vai seguir para a parte de automação com fórmulas. Então o primeiro passo para a gente trabalhar com essa automação com fórmula é o seguinte. Vamos aqui para nossa planilha auxiliar e observe o seguinte. Nesse momento, a primeira coisa que eu quero fazer com você é o seguinte, eu quero transformar todas essas listas aqui em tabelas, assim como fizemos na planilha. E aí é bem fácil. Pego cada uma delas aqui, coloco Ctrl asterisco, ele seleciona todo e vou formatar como tabela. Vou fazer isso um pouquinho mais rápido para você não perder seu tempo. Ok. E por que eu fiz isso? Vamos lá. Para a gente conseguir fazer com que ao clicar, ao adicionar um novo tópico, ele pegue aqui, a gente vai precisar de uma formulazinha, mas deixa eu só te mostrar uma coisa antes, né? Primeiro que, observe que essa tabela, ela está terminando bem aqui, onde tem essa linha aqui, você tá vendo? Só que no momento que eu escrever qualquer coisa aqui embaixo, essa nova coisa, ela vai ser incluída nessa tabela. Essa tabela aqui, ó, se você quiser saber o nome dela, você vem aqui em Design de Tabela e vai ter aqui o nome, Tabela 13. Vamos olhar. Eu vou colocar aqui o nome Origem Luiz. Observe que agora esse novo nome ele foi incluído aqui dentro dessa tabela 13, mas ele ainda não aparece aqui na lista. Ainda vou precisar de uma fórmula, como eu falei, né? E como é que a gente faz para conseguir transformar automaticamente? Vamos lá. Para isso, eu vou utilizar uma fórmula chamada indireto. Mas vamos por partes. Primeiro, eu vou fazer uma experiência. Ó. Eu vou botar a palavra igual aqui e eu vou clicar nessa tabela. Vamos lá. Para clicar nessa tabela, selecionando todos os dados, eu venho até próximo dela e quando aparecer essa setinha para baixo aqui, eu vou clicar. Observe que vai aparecer aqui, ó, tabela e o nome da coluna origem. Nesse caso, é porque essa tabela aqui só tem uma coluna que é a coluna origem, a tabela de coluna única. Então, eu praticamente selecionei toda a tabela. O que acontece quando eu clico em OK aqui? Observe que automaticamente ele puxou aqui a minha tabela. Então, na lógica, talvez você esteja pensando, então basta eu escrever lá naquela lista, basta eu chegar aqui, né, e selecionar tudo, vir aqui em dados, validação de dados, e ao invés de ter isso aqui, eu bastaria escrever o nome da tabela, não é isso? Vamos ver se dá certo? Então, vou chegar aqui e vou escrever igual tabela 13 origem, apenas escrevi o nome da tabela, né, botei aqui para puxar a formulazinha, vamos dar o OK. E deu erro, ele não consegue ler desse formato. Mas é bem parecido como a gente vai fazer. Vamos lá. Aqui, para conseguir que isso ocorra, eu vou utilizar uma outra fórmula chamada de indireto. Primeiro lugar, eu vou pegar aqui o nome dessa tabela. Então, ó, eu cliquei aqui nessa listinha que eu criei e vou copiar esse nome. Então, seleciono aqui com o mouse, aperto Ctrl C, copiei o nome. Beleza. Posso até apagar aqui agora. Agora, eu vou escrever uma função chamada indireto. Então, eu vou botar igual, indireto, que é essa função aqui. Aperto Tab para abrir a função. E eu vou escrever o nome da tabela. Mas, para escrever certo, eu vou colocar em formato de texto, com as aspas. Então, coloco a aspa no nome da tabela e aspas fechada. Esse indireto, ele vai localizar o conjunto de dados que esse nome referencia. Esse nome está referenciando o nome essa tabela aqui. Então, ele vai buscar essa tabela de acordo com esse nome que se referencia. Basta agora fechar o parêntese e apertar Enter. Olha só, a mesma coisa do que o que a gente tinha feito aqui do lado. Então, é essa fórmula que eu vou usar. Feito isso, então, eu vou copiar essa fórmula toda, Ctrl C, aí aperto aqui Enter para sair da área de fórmulas. Vou vir aqui de novo na minha tabelinha. Vou vir aqui em validação de dados. E agora eu clico aqui na minha setinha e simplesmente colo a fórmula. Um ponto importante é que você pode escrever a fórmula aqui dentro, só que ele não abre aquele campo, por exemplo. Se eu botar aqui, ó, igual indireto, observe que ele não está abrindo aquelas sugestões. Por isso que eu copiei toda a fórmula antes. Então, já copiei toda a fórmula, aperto Enter aqui e agora OK. Vamos ver o que aconteceu aqui? Observe que agora o nome Luiz já está aparecendo. Vamos fazer agora um experimento. Ó. Vou botar agora aqui Alberto, meu segundo nome.
Bora ver lá? Agora, quando eu clicar aqui, o nome Alberto apareceu. Então, você não vai ter mais o trabalho de ficar todas as vezes alterando a lista na validação de dados. Basta que você altere a sua tabela. Essa é a primeira parte, formulazinha bem simples, uma fórmula indireta. E isso pode ser feito para todas as tabelas, tanto a de indicador, a de priorização também. Agora, a de status e a de prazo, a gente não vai fazer isso. Por quê? Eu quero que esse texto aqui, ele puxe de acordo com a questão dos prazos. E essa fórmula é um pouquinho só mais complicada, mas vamos trabalhar com elas então. Observe que antes, né, que a formatação já existe, então se aparecer o texto aqui, ele vai ficar vermelhinho e tal, se aparecer esse outro texto, vai ficar verde ou vermelho, tá bom? Então vamos apagar aqui e vamos trabalhar com fórmulas agora. Então vamos lá, status. Eu tenho 3 status, a iniciar, em andamento e concluída, ok? Sendo bem pragmático aqui, vamos supor que a pessoa tenha esquecido de colocar a data de início, mas colocou a data fim. Então, se eu coloquei a data fim aqui, eu com certeza eu já concluí a minha ação, por mais que eu tenha esquecido de colocar a data de início. Então a ideia é entender o seguinte: se a data fim ela tiver preenchimento, a ação foi concluída. E isso é um fato, ok? Então a gente vai trabalhar com a seguinte fórmula, né? Vamos iniciar aqui trabalhando com a fórmula do se. Mas antes, observe que a lista suspensa ainda existe, então eu tenho que eliminar. Como é que eu faço isso? Eu vou selecionar aqui a minha lista, vou vir aqui em dados, vou vir em validação de dados, e agora eu vou botar limpar tudo. Clique em OK e pronto, já não tenho mais a minha lista. Então vamos lá. Observe o seguinte, eu vou colocar aqui o igual e vou escrever a fórmula se. Então, o que, que o se fala? Eu tenho um teste lógico, ou seja, eu vou fazer uma validação. Se for verdadeiro, vou colocar vai ser um valor, se for falso, vai ser outro. Então, vamos fazer isso. Vou fazer o seguinte, se a minha data fim ela tiver algum valor, então vai estar concluída. Como é que eu coloco isso em termos de função? Eu vou dizer o seguinte, se a minha data fim for qualquer coisa diferente do que uma célula vazia, ou seja, em branco, quer dizer que ela vai estar concluída. Então eu vou botar aqui, se eu clico na célula, se essa célula aqui, ó, data fim, observe que como ele está em tabela, ele vai validar isso aqui para todas as linhas dessa coluna data fim. Então, se a minha data fim ela for diferente de uma célula não preenchida, ela vai estar concluída. Diferente, a gente coloca aqui esse símbolo aqui, é o símbolo de diferente. Então, se minha data fim for diferente em branco ou sem preenchimento, que é simplesmente duas aspas duplas, sem espaço, isso significa que a minha ação vai estar como concluída, ok? Se for diferente, aí eu coloco esse ponto e vírgula. E aí eu vou dizer, caso não tenha preenchimento, eu vou ter que olhar alguma outra coisa, o quê? Em primeiro lugar, se tá vazio, eu tenho que ver se eu iniciei ou não a ação. Porque só tem 3 status, concluída, que é quando eu tô com esse preenchimento aqui, a iniciar, que é quando eu não ainda tenho que preencher a data de início, e que é em andamento quando eu já preenchi. Então eu vou olhar, beleza, a data de fim vamos supor que esteja em branco aqui. Então, se ela tiver, ela tiver ela não tiver em branco, vai ser concluída. Caso contrário, ou seja, ela está vazia, eu vou olhar se essa data está em branco ou não. Então é isso que eu vou colocar. E para isso eu abro um novo se. Então eu vou botar, se minha data de início ela for diferente de branco, ou seja, se minha data de início tiver algum preenchimento, então isso quer dizer que ela vai estar em andamento, porque eu já preenchi a minha data de início. Agora, caso contrário, se ela tiver se ela não tiver, se ela tiver em branco, no caso, ou seja, vai ser o que sobrou, que é o a iniciar. Sempre entre aspas duplas, porque é um texto. A iniciar. Beleza. Então, novamente, se a minha data fim, que é essa aqui, ela tiver algum preenchimento, vai estar como concluída. Se não, aí eu vou olhar a minha data de início. Se minha data de início ela for diferente, ela tiver preenchimento, está em andamento. Se não, ela vai estar a iniciar, porque eu ainda não preenchi nada. Feito isso, eu tenho só que fechar o número de parênteses para ficar certinho. Observe que deu um erro aqui, porque, vamos olhar, provavelmente alguma coisa aqui ficou em aberto. E é aqui, ó, no concluído, ó. Tá faltando fechar com aspa dupla porque é um texto. Pronto, agora observe que até ficou a corzinha certinha. Agora eu tenho que verificar se todos os parênteses estão certos. Clique em OK e voa lá. Aqui nós temos agora
Aí, como puxa automaticamente todas as células já preenchidas com a formatação. Observe que está tudo como concluída porque todas as datas fins estão preenchidas. Se a gente apagar aqui, ó, opa, então tá iniciar, porque aqui eu não tenho nada preenchido. E se eu colocar uma data de início, 1/2 de 2025, ela já está em andamento. Legal, né? E agora a gente vai fazer a mesma coisa para a coluna prazo. Vamos lá. Essa aqui, ela é um pouquinho mais complicada do que esse aqui. Por quê? Vamos entender a lógica antes de escrever a fórmula, beleza? Primeiro passo é o seguinte. Vamos supor que eu não tenha colocado o prazo. O prazo, ele é algo importante. Então, se a pessoa não colocou prazo, quer dizer que ela pode colocar vai concluir a data que quiser. Então, a gente pode considerar que se a pessoa não colocou prazo, automaticamente a ação está atrasada. É uma forma de sinalizar para a pessoa ter a obrigação de colocar o prazo, beleza? Então, primeiro passo, a gente vai criar uma forma de dizer que a pessoa, olha, você tem que colocar o prazo. No outro cenário, caso a pessoa tenha colocado um prazo, vai ocorrer duas opções aqui. Vamos lá. Vamos supor que a pessoa colocou um prazo, mas a data fim esteja em branco. Nesse caso, vai ter duas situações. Se a data fim estiver em branco e a data atual ela já passou, por exemplo, hoje são aqui dia 20 de junho. Se a data de 20 de junho já passou do prazo e eu não coloquei a data fim, ela está automaticamente atrasada. Então, caso a data fim esteja em branco e a data de hoje ela esteja bem acima do prazo máximo, a ação está atrasada. Exemplo, esse caso aqui, ó, a data fim não está preenchida e o prazo era 30/5, quer dizer que a ação não terminou ainda, mas já passou do prazo, ou seja, atrasada. Então eu vou ter que criar o quê? Uma forma de dizer que quando esse valor aqui estiver em branco e essa data aqui, ela já tiver muito anterior à data atual, porque é uma planilha que todo dia a gente vai comparando com a data de hoje, vai estar atrasada. E por fim também, claro que se a minha data fim, por exemplo, vou botar aqui dia 2/6/2025. Nesse caso aqui, ó, eu preenchi a minha data fim, só que o prazo a data dela é maior do que o prazo estabelecido, então também é atrasado. E é isso que a gente vai fazer. Então vamos lá. Primeiro passo aqui, eu vou dizer que vou olhar se a data aqui do prazo está preenchido. Se não tiver, é automaticamente atrasado. Então vou botar igual se essa minha data aqui. E aí vocês podem olhar tanto por aqui quanto por aqui. Eu acho mais fácil olhar por aqui, tá, pessoal? Se essa data fim aqui, ela for igual a nada, ou seja, não tem preenchimento, alguém tem que preencher, porque senão a gente não vai ter como acompanhar o plano de ação. Então, automaticamente ela vai estar como atrasada. Ok? Se não, ou seja, a gente vai abrir uma nova condicional. Eu vou olhar o quê? Se não, caso essa data de fim esteja em branco e essa data aqui já esteja muito antes da data de hoje, vai estar atrasada. Ou seja, eu vou ter que colocar, tem que ser duas coisas ao mesmo tempo. Aqui tem que estar em branco e essa data aqui tem que ser menor do que a data de hoje, para estar atrasada. E aí como é que eu faço isso? Eu utilizo uma outra formulazinha chamada I. Então vamos lá. Então se essa data aqui está em branco, ou seja, o prazo, vai estar atrasada. Se não, e aí eu vou usar essa palavra aí. Se, ou seja, duas coisas vão acontecer. Uma coisa e outra. Então, se essa data aqui estiver em branco, ok? E aí eu vou fazer um comparativo, né? Essa data aqui, ela for menor do que o dia de hoje, e esse hoje todo dia vai mudar, mas existe uma fórmula para isso, que é a fórmula hoje. Então, se a data fim não está preenchida e o prazo ele for menor que hoje, então, aí eu tenho que fechar o i, né? Então, ele vai olhar se caso essas duas aqui forem verdadeiras, o resultado é verdadeiro. Então, se esses dois é verdadeiros, então vai estar atrasada. E aí, caso então esse aqui seja uma informação falsa, então a gente vai abrir uma nova condicional, que é o quê? Eu vou comparar se essa data que eu coloquei aqui, ou seja, vai estar preenchida, se essa data ela é maior do que essa aí. Então, se não, se
essa data aqui, ela for maior que essa data daqui, ou seja, do prazo máximo, se for maior que essa data, vai também estar atrasada. Caso contrário, caso nenhum desses aqui seja um verdadeiro, então, aí ponto e vírgula para finalizar, ela vai estar no prazo. Feito isso aqui, eu coloco aqui e vou fechando todos os parênteses, né? Foram 1, 2, 3 cis, então tenho que fechar com 3 parênteses. 2, 3. Observe que agora aqui já puxou tudo automático, tá vendo que legal? Ficou tudo certinho. Vamos fazer o teste? Então, nesse primeiro aqui, ó, como a data fim, ela está vazia e hoje, dia 20 de junho, já passou aqui o prazo máximo, vai estar atrasado. Então, vamos supor aqui que eu coloque dia 21/6/2025. Observe que, como isso aqui é só amanhã, por mais que eu não finalize a ação, ainda está no prazo, beleza? Então, aqui é um indicativo de que está tudo certo. Beleza. Mas aqui, então, agora vamos voltar para o dia 5/6/2025. Ou seja, estaria atrasada, porque hoje é dia 20 e eu não concluí a ação, mas que, na verdade, eu concluí a ação no dia 4/6 do dia 2025. Observe que agora estava no prazo. Se eu tivesse terminado no dia 7/6 do dia 2025, estaria atrasada. Bem bacana, né? Então essa aqui é a formatação aqui que permite total autonomia. E aí a gente vai ter um vídeo também falando de como a gente criar um dashboard para acompanhar a quantidade de ações atrasadas, os responsáveis, enfim, vai ser bem bacana de acompanhar isso e agradeço demais se siga até aqui, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Até a próxima.